Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal do conhecimento. Sou o poeta Júlio Dalvorini e hoje vamos falar sobre um importante escritor, poeta português que marcou seu tempo, e sua contribuição à literatura percorre até os dias de hoje. Vamos falar, primeiramente, antes de iniciarmos, eu já quero pedir para que você, por gentileza, deixe seu like, é muito importante para que o canal continue. Compartilhe esse vídeo, vamos fazer uma corrente de literatura. Vamos levar a literatura, vamos falar de obras literárias, autores, enfim. E deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal, para que a gente se sinta motivado a continuar com esse trabalho. Então vamos lá. Hoje vamos falar sobre Antônio Feliciano de Castilho. Esse homem, esse grande vulto da literatura portuguesa, nasceu a 28 de janeiro de 1800 em Encarnação. Lembrando que Encarnação é uma parte da cidade e antiga freguesia portuguesa do município de Lisboa. Ou seja, Encarnação é uma freguesia portuguesa do Concelho de Mafra. Então, a Encarnação é esse local, lá em Lisboa. Antônio Feliciano de Castilho nasceu a 28 de janeiro de 1800, como disse antes, em Encarnação, Lisboa, Portugal. E veio a falecer a 18 de junho de 1875, em Santa Isabel, também Portugal, Lisboa, Portugal. Ele foi casado com Dona Ana Carlota Xavier Vidal de Castilho, sua esposa. Antônio Feliciano de Castilho foi um escritor que pertenceu ao movimento romântico português. Então ele foi ali naquela era romântica, dita movimento romântico português. Ali pelo início do século, foi até, acho que ali século XIX, Início do século XIX, até próximo ali depois que Baudelaire lançou Flores do Mal, que é 1800, se não me engano, 1855, Flores do Mal foi lançado, aí surge o simbolismo, e como o Antônio Feliciano Castilho pertenceu ao movimento romantismo, ao romantismo português, chegou um pouquinho tardiamente em Portugal, mas teve esse movimento lá, e então ele foi de uma influência enorme nesse movimento. Ele foi polemista, quer dizer, ele causava polêmica, ele tinha certas atitudes ali no quadro intelectual dele que causavam polêmicas na época, e pedagogista, quer dizer, ele chegou a desenvolver, pedagogista quer dizer que, como professor, ele chegou a desenvolver, a inventar o método Castilho de leitura, quer dizer, um sistema que ele achava que era um jeito mais eficiente, para se fazer leitura, para ensinar a leitura. Aos 6 anos de idade, ele pegou sarampo, e sarampo naquela época, e teve sequelas graves, sequelas muito graves nos olhos, em sua visão, que o fez ficar quase que completamente cego por toda a sua vida. Licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra
Depois foi viver por alguns anos em Ponta Delgada, né? Lá ele pôde exercer uma grande influência entre os intelectuais do local, né? Esse fato que é muito importante, que é quando Antero de Quental, Eça de Queiroz, dentre outros jovens, né, da poesia, os chamados estudantes coibrões, atuaram discordantemente das ideias do professor e mestre Antônio Feliciano Castilho. Esses jovens que Antero eram deles, Antero, Eça e tantos outros, né, da época, que cursavam até com ele, com o Feliciano, discordavam dele por ele ser um romântico, pertencer ao movimento romântico, né, e a molecada, digamos assim, agora os estudantes, né, os futuros intelectuais, né, que seriam, discordavam dele, né, e até em favor de um certo modernismo, de um desenvolvimento, né? E eles lançaram uma célebre polêmica que se intitulava Bom Senso e Bom Gosto, de autoria de Antero de Quental. Bom Senso e Bom Gosto, né? Vulgarmente chamado de questão Coimbra, né? Onde os jovens intelectuais da época defendiam a causa dos movimentos realismo e naturalismo, né? Contra o ultrarromantismo, que é aquele romantismo pesado, né? Que Lord Byron pertencia. Aqui no Brasil nós tivemos Álvares de Azevedo, né? Então, esses jovens se opunham a esse movimento ultrarromantismo. E isso gerou mais polêmica entre os acadêmicos, né? O mundo pedia modernização nos costumes e Portugal não era diferente. Também queria modernizar os jovens, né? Os ultrarromânticos haviam perdido o sentido de sua causa, né? Porque a causa inicial do movimento romântico era a arte pela arte, ou seja, a beleza ela basta a si mesma, ou seja, a verdade é bela. Então, toda a beleza é verdade e basta a si mesmo. Não se envolve com política, não se envolve com o problema da sociedade de forma alguma. Ela é a arte pela arte. E com o romantismo, a proposta do romantismo inicialmente era essa, a arte pela arte. Com o tempo ele foi se transformando. Ele arrumou a musa, né? Sua musa inspiradora, aquela que ele ficava sofrendo por ela. Dali a pouco começou a cantar a musa nos cemitérios, e aqui foi, chegou ao tal ponto que a gente tem um exemplo que eu já citei, que é o Álvares de Azevedo, né? Então, essa Antero e outros tantos jovens achavam que aquilo não era o caminho, né? E era preciso uma mudança. Então, com isso, travou-se essa questão coibrã, né, entre os ultrarromânticos e os jovens da época que queriam que defendia o movimento do realismo e naturalismo. Os ultrarromânticos haviam perdido o sentido de sua causa, que inicialmente era a arte pela arte, e transformaram-se em defensores de excessos, adotando o sofrimento como causa única e incurável na vida de todos os homens e mulheres. Por isso, os jovens pediam uma mudança drástica no modo de pensar com urgência. Mas isso não tira o valor desse gigante, desse grande vulto, poetas, desse gigante vulto das letras, né? Que é Antônio Feliciano de Castilho, né? Ele foi um dos maiores poetas de seu tempo. Sua obra, que inclui poesia e prosa, é uma das mais valorosas do mundo literário de todos os tempos. Importante também citar aqui, como eu falei de sua mãe, né?
citar o seu pai, né? Seu pai viveu de 1769 a 1826. Foi médico da Real Câmara e lente de prima da Universidade, de Coimbra, né? Que depois ele iria vir para o Brasil, né? E só voltaria a Portugal quando Dom João VI e Dona Domicília Máxima Doroteia e Silva e Castilho, o tamanho do nome da esposa de Dom João VI. Dona Domicília Máxima Doroteia e Silva e Castilho. Faz parte, diz que era tradição ter nome grande na nobreza, nos ditos nobres, né? Então, ele só vai voltar a Portugal por essa época, quando Dom João assume lá, né? É importante frisar que foi a tuberculose também. A tuberculose, a tísica, que culminou na cegueira de Antônio Feliciano de Castilho aos 6 anos de idade, né? O deixando praticamente cego, né? Por toda a vida. Então, gente, esse homem é de grande valor porque ele pertence a uma época em que, porque ele era muito culto, ele falava vários idiomas e principalmente dominava o latim, né? O latim clássico, né? As suas obras, o cabeçalho de suas obras, ele sempre cita um trecho em latim, né? De um grande mestre da literatura clássica, né? Latina. Também cita, enfim, ele com certeza dominava o francês, o italiano, o inglês, né? Mas o latim era a sua paixão, né? Ele tinha uma ele cultivava esse idioma, né? E hoje eu quero citar dele, não vou demorar muito para o vídeo não ficar muito longo, quero citar uma carta que ele não se sabe a quem ele endereça. Ele endereçou essa carta, mas eu achei muito bonito. Inclusive hoje vou usar os óculos, igual o Paralamas, sucesso da sua música, o óculos, os meus óculos, não sei como é que chama a canção, mas fala sobre os óculos. Então, aqui, essa carta não tem destinatário, não se diz a quem ela foi escrita, mas é muito linda. Ela diz assim: ente único, mulher incomparável, a quem dou com a maior efusão de ternura o nome de minha Júlia. Posto aborreça este nome como a máscara que oculta um semblante angélico, tal como te conheço. És tu obra da imaginação ou da natureza? Um sonho ou uma realidade? Um desejo ou uma profecia? Condenado a ignorar se existes, sinto, entretanto, que só eu e tu existimos. Estás em toda a parte. Falo-te como ao Espírito Universal, mas nunca te encontro. Engraçado que a gente vem lembrar um pouco Antero de Quental, ele procurava Deus e sempre citava isso, e nunca te encontra, né? Talvez seja porque Deus está em todo lugar, né? Continua na carta. Algumas vezes tenho julgado ouvir-te palavras, passos, alguns suspiros e o rugido dos teus vestidos ligeiros. Ou uma ilusão teimosa me persegue, ou tu és um gênio incompreensível que me acompanha eternamente para compor o meu destino da inexplicável mistura de felicidade e desgraça. Uma união misteriosa, um himeneu todo puro nos ligou com uma cadeia leve e impossível de quebrar, cadeia forjada no céu, para a qual os homens não têm ainda inventado o nome. Se eu não sou teu, tu és irrevogavelmente a minha esposa. Eu acho lindo esse estilo, né, dele, né? Divina Júlia,
Se o amor é o único gênero de glória permitido às mulheres, gloria-te. Nunca mulher alguma foi ou há de ser amada como tu. A esfera dos teus méritos é infinita. A do meu amor tem igual diâmetro. Queres tu conhecer o meu amor e o meu estado? A natureza tem uma só imagem que os possa representar. São os desertos africanos. Engraçado que eu lembrei Borges, Roger Luiz Borges. Ele tinha mania de falar suas pátrias, né? E aqui ele fala quase igual, né? Ela lembra ele, ela o faz lembrar dos desertos, né? Continuando. O círculo do seu horizonte se desfaz na imensidade. Um céu de ferro em brasa pesa sobre areais estéreis. Estéreis como a desesperação e mudos como o sepulcro. Tempestades de fogo agitam os ares. O viajante, queimado de sede, julga ver muitas vezes lagos abundantes, que desaparecem logo à sua aproximação, porque só eram formados pelos raios do sol refletidos nas areias. Se tornares mais raros nestes desertos os pequenos oásis da verdura que os interrompem de longe em longe, tens o estado perpétuo do meu coração. Perdoa-me, Júlia. Eu tenho 100 vezes derrubado do altar o ídolo. Tenho medito, a mulher perfeita não existe. Então, tu te aniquilas. E eu gozo da mais horrível liberdade. Acordando de um sonho luminoso, acho-me oprimido das trevas. Mas a fênix renasce das suas cinzas, e o mar agitado produz a segunda Vênus. Este amor que nasceu sem semente, cresceu sem esforços, enlaçou com as suas raízes toda a minha essência, e que tantas vezes se tem coberto de flores. Júlia, este amor regado pelas minhas lágrimas não produzirá jamais um fruto? Ele pergunta. Se este livro que eu compus para ti chegar às tuas mãos, serás a única pessoa depois de mim que o entenda. Porque o espírito que saiu da minha boca passará invisível e mudo por entre os homens. E só irá falar aos teus ouvidos. Mas se tu não existes, fora da minha imaginação, filha da minha ternura, se ao menos uma quimera, seja ao menos uma quimera eterna. E para concluir, é isso mesmo. Então, viu que carta linda? Quando ele finaliza. Mas se tu não existes, fora da minha imaginação, filha da minha ternura, seja ao menos uma quimera eterna. Quimera, para quem não sabe, para quem não estuda a cultura grega, eram criaturas, né, que vagavam, né, e servia até de punição para algumas pessoas. Então hoje, gente, eu citei essa carta de Antônio Feliciano, né? Estou sendo breve porque eu estou olhando para o vídeo não se estender muito. Eu queria citar um trechinho de um poema. Eu vou ver se dá tempo. Mas o importante é lembrar desse vulto, Antônio Feliciano de Castilho. Pesquisem mais, tem obras deles. Falar um pouco sobre a obra dele, que é importante para vocês pesquisarem, né? Desculpa. Ele escreveu obras tipo... por exemplo, em 1821 ele escreveu Cartas de Eco e Narciso. Ele escreveu em Coimbra, né? Em 1822 ele escreveu A Primavera, em Lisboa. Em 1826 escreveu Amor e Melancolia, ou A Novíssima Heloísa. E vai indo, gente. É muita obra dele, é bastante obra. Tem uma que eu não conheço, quero pesquisar, que me interessa muito, que ele escreveu em 1849, né? Que se chama Camões, né?
ele escreveu essa obra em Ponta Delgada, né? Escreveu também em 1849, no mesmo ano, escreveu Felicidade pela Agricultura, também em Ponta Delgada. Então, em Ponta Delgada, ele escreveu essas duas obras, Camões e Felicidade pela Agricultura, né? Obra póstuma, né, para a gente falar agora, a póstuma é essa aqui. Em 1903, compensa vocês pesquisarem também, que ela saiu as obras completas dele, né, em 80 volumes, né, editadas na Empresa da História de Portugal. Né? Eu vou ver se dá tempo de eu recitar um poema dele, para vocês terem uma ideia do estilo dele, né? Do mestre Antônio Feliciano de Castilho. Né? Eça de Queiroz, já maduro em sua literatura, falou que ele teve a honra de discordar de um mestre. Ele tinha Antônio Feliciano para discordar. Né? E engraçado que Antero de Quental, o poeta, o grande sonetista português, que tanto criticou Antônio Feliciano pelo romantismo, acabou se suicidando. Né? Então, olha, Feliciano viveu até os 75, se não me engano, 75 anos, e não, né, morreu de morte natural. Agora, já Antero, que brigou, que discordava dele totalmente, entrou num clima que aí sim era o ultra-romantismo, a ponto dele por ter uma vida, né, de Antero por ter a vida, sendo que na juventude discordava de Antônio Feliciano. Então você vê que o mundo ele vai e volta, é uma eterna roda, né? Tipo a carta, a roda da fortuna. Então tem esse poema aqui que até eu vou tentar falar, cita um título em latim de Catulo, é o cabeçalho do poema, que diz: Ode et amo quare id fatiem tortasse requiris. Isso é uma pergunta. Nescio sere fieri sentio et escrutio. Catulo, tá vendo? Sempre os poemas dele citam um cabeçalho. Ele está fazendo uma pergunta, né? Que o poema vai responder. A primavera renasce. Essa é de autoria de Antônio Feliciano, esse poema aqui agora. Que ele nem se chama Tentativa Anacreôntica. A primavera renasce. E é tudo prazer e amores. Céu e terra, montes, vales, rebanhos, aves, pastores. Toda a cadeia dos entes, do encanto elétrico, é cheia. Não sou eu também um elo dessa cadeia? Pois que fúria me separa do alvoroço universal? O gênio do bem com todos, comigo, o gênio do mal? Sempre cuidados no peito, na mente sempre terror, eu vi defendida com campa brotar hoje uma humilde flor, ou humilde flor. Será que vai dar tempo? Melancólicas ruínas, vós vos cobris de verdura, pendentes festões vos ornam, onde a aura leve murmura. Bem, coroemo-nos de rosas, longe as nuvens da tristeza, esqueçamo-nos de tudo, gozemos da natureza. Vem, ó lira dos prazeres, ó lira de Anacreonte, não tremas de um solitário, de flores já cinjo a fronte. Dai-me a taça transbordando, pereça a tristeza odiosa, não gorjeie o passarinho depois que lhe morre a esposa? Quero cantar livremente, que me importa a enganadora? Acaso Júlia no mundo foi a primeira traidora? Enchei-me segundo o copo, cercai-me de novas flores, riamos do seu perjúrio, sem pena de seus amores. Nunca mais o nome dela, esse nome harmonioso, como o som de uma harpa eólia numa noite de repouso. Cantemos, antes as graças mais dignos objetos são, as graças em tudo a igualam, exceto no coração. Seu coração, que importa?
Não jaz minha alma liberta? Mas se uma ilusão, se um erro, que digo? A perfídia é certa. Bebamos. Ah, se ela agora, com o semblante em raiva aceso, pudesse ver em meus lábios este sorrir de desprezo. Quanto seria humilhada, sim, talvez que a confusão até lhe chamasse aos olhos o pranto da indignação. Ela, Júlia? Ah, Júlia, agora, em vez de lembrar-se disto, passeia rindo e cantando, e nem me lembra que existo. Vai-te, ó lira dos prazeres, não sei teus sons modular. Quebrai-vos, taças inúteis. Vós, rosas, podeis murchar. Então esse foi o poema Tentativa Anacreôntica, de Antônio Feliciano de Castilho. Espero que vocês tenham gostado. Hoje falamos sobre esse grande mestre da literatura portuguesa e, quiçá, do mundo, um dos maiores, Antônio Feliciano de Castilho. Abraços e até a próxima.